Olá, amados, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal No Alvo. Você sempre é e sempre será muito bem-vindo aqui. Bora então ouvir aí o que aconteceu na oração aí que todas as semanas o Ministério Shalom de Manaus faz. Olha só, é algo assim surpreendente. Mas como eu sempre digo, é melhor que você ouça, né, e tire as suas próprias conclusões. Eu só peço para você que você tenha aí paciência, calma, também julgue a profecia e não o profeta. Muitas profecias que foram feitas há 4 anos atrás estão se cumprindo agora. Eu tenho até mostrado algumas aqui. E às vezes as pessoas querem que aconteça na hora, né? Não é bem assim. Mas fica a seu critério. Julgue a profecia, não julgue o profeta, seja aí paciente, tá bom? E também é uma forma de você não se comprometer com aquilo que é o espiritual. Ou seja, deixa para ele julgar, porque ele sim, né, é justo julgar o profeta, né? Deixa ele julgar o profeta, porque ele é justo e ele conhece a verdade e o coração. A gente cabe assistir, ouvir e guardar isso, né? Prestar atenção, guardar isso na memória, para quando acontecer, opa, olha, foi falado sobre isso. Deus avisou. Beleza? Bora então para esse vídeo com o Ministério Shalom, lá de Manaus. Das pais, queria compartilhar um pouco da minha experiência, onde aparecia o Miguel, eu pego confirmado. E nisso ele me conduzia para a guerra. E no meio daquela guerra, o Senhor falava, sou um Deus que tudo prometeu. E quando eu falei que eu libertaria o Brasil, através dele outros povos, as nações seriam libertadas, sim, tenho envergonhado cada presidente dos outros países. Comecei pela França e vou começar a envergonhar presidente por presidente, ditador por ditador da esquerda. E aí vou libertar o Brasil. Todos saberão que ainda há um Deus. E quando oram, o Senhor ouve. O Senhor falava, está perto a vitória. Não desista de orar. Continuem orando para o Senhor. Aí o Senhor falava, olha, do mesmo jeito que eu fiz lá no passado, eu faço agora. E nisso eu via 3 anjos. E eu vi que aqueles anjos começavam a rir muito, começavam a rir. E eu tentando entender porque aqueles anjos estavam rindo. Eles olhou para mim, sabe por que nós estamos rindo? É porque nós fizemos o que nós fazíamos lá atrás. Nós confundimos os inimigos. E assim eu estou fazendo no plenário. Um vai começar a acusar o outro. A esquerda vai se levantar contra a própria esquerda. E assim vai ser a ruína. Eles vão achar que estão guerreando contra a direita. Mas será que... Eu falava, eis que eu firo eles de cegueira. E um guerreará contra o outro. Eu falava, eu vou extirpar, eu vou libertar o Brasil. E vou derramar a minha glória. E essa foi a minha experiência. Glória a Deus, amém? Vamos aplaudir ao Senhor, amém, irmãos? Tem alguém aí que quer contar aqui na igreja, amém? Sua experiência, se tiver alguém aí, amém? Falou algo, amém? Edilene, vamos ver a experiência da irmã Edilene, amém? Graças e paz. Tá, cheguei aqui na igreja, eu estava assim, uma dor de cabeça, e essa dor de cabeça desde cedo, né? Estava me incomodando, e eu tomei remédio, não. E quando eu cheguei aqui na igreja, eu comecei a falar com o Senhor sobre essa minha dor de cabeça, e quando a gente estava louvando, e ali eu pedindo, clamando para o Senhor que eu viesse me concentrar, e eu falava, eis-me aqui, Senhor, se for para mim guerrear pelo Brasil, pela nação, eis-me aqui. Mas eu não conseguia, irmão, porque da minha cabeça estava indo muito. E eu cheguei e falei pro Ed, eu não consigo me concentrar. A minha cabeça está doendo e está me prendendo. Algo está me prendendo. E ele ministrou sobre a minha vida. E o anjo que me leva ao céu, fiz a pergunta para ele, sim. E ali o anjo falou para mim sobre a minha dor de cabeça. E ali eu fui para uma sala onde eu fui restaurada, eu fui renovada, e o anjo falou que eu ia para a guerra, que eu ia guerrear pelo Brasil. E quando eu estava me preparando para ir para a guerra, o anjo do Senhor falava para mim que não só eu, mas outros guerreiros enfrentar uma guerra hoje travada pela nação. Que algo o Senhor estava fazendo, mas nós precisávamos guerrear. E quando eu estava guerreando, quando eu ia para a guerra, e quando eu começava a guerrear, irmão, era uma guerra assim, tão do nível alto para mim, que eu começava a vir vários tipos de armadura, aparecia assim para mim. Vários tipos de espada, e aparecia uma espada na minha mão, onde essa espada era como eu só apontasse assim e saísse como um foguete, sem vários fogos, mas na verdade da espada saía vários flechas assim que atingiam os demônios. E eu começava a guerrear, e quando eu me deparava com um principado, e esse principado ele ria, ele começava a rir, e eu falava para ele, por que tu tá rindo? E ele falava bem assim, porque muitas obras de feitiçaria tinham sido feitas para que muitas pessoas não chegassem aqui hoje. Aí eu falei, mas chegou, e chegou o guerreiro que o Senhor pôs para guerrear e que vai ajudar. E eu falei, tudo que você preparou, você não conseguiu, porque o nosso Deus é maior. E ali eu começava a guerrear. Eu guerreava assim com ele, e quando eu estava guerreando com ele, eu via uma fúria muito grande pelo Brasil. Mas quando eu terminava de guerrear, o anjo do Senhor falava que grandes coisas estão acontecendo no Brasil. Os nossos olhos não estão conseguindo ver,
mas está acontecendo muita coisa no Brasil. E o que o povo brasileiro vem orando, vem pedindo, está prestes a acontecer. E ali eu via assim, uma alegria muito grande na vida de muitos que oram, que não desistiram de orar, de clamar pelo Brasil, por algo que o Senhor vai fazer pelo Brasil. E ali eu via as pessoas glorificando e agradecendo o Senhor por isso. Mas o Senhor falava algo, que quando tudo isso terminar, a oração tem que continuar, porque o inimigo ainda vai estar ali preparando algo. Mas ele falava assim, filha, quando tudo isso acabar, não parem, continue orando, continue me buscando, porque assim eu vou sustentar o meu Brasil. Então é que eu posso compartilhar. Mais alguém, irmãos? Amém? Tiver mais alguém aí que vai compartilhar essa experiência? Irmão Everton, amém? A Emily, irmã Emily primeiro, amém? Primeiras damas. Graças e paz, igreja. Quando o servo do Senhor veio ministrar sobre mim, falou que eu iria à guerra, e assim, né, aconteceu. E, irmãos, quando eu fui à guerra, eu pude sentir uma opressão muito grande, né, que não foi uma guerra comum, como a irmã Edilene falou, e que não foi fácil para chegar até aqui nessa noite, mas o Senhor, Ele sonda o nosso coração, e para a glória de Deus, né, hoje foi uma noite de vitória. E enquanto eu estava na guerra, eu pude sentir um contra-ataque muito grande, e por entender que não era uma guerra comum. E quando eu voltei, eu vinha como se eu sentisse algo na minha garganta, como se eu quisesse pôr para fora, e aquilo ali estava incomodando até de eu engolir a saliva. E o irmão Edilson veio até mim, e ele orou novamente, e ali eu fui em arrebatamento em espírito, e nesse arrebatamento em espírito eu via, como ele falou, que se fosse algo, que alguma retaliação ou algo para nos calar, e assim eu via sobre a voz, né, que enquanto a igreja lá clamava e adorava o Senhor, a gente sente quando a gente está na guerra como se aquilo ali fosse uma força, uma arma. E quando eu ouvia os irmãos clamando, o Senhor falava que a nossa arma é a nossa voz, a nossa boca, o poder do glória a Deus e aleluia. E que o que era aquilo, né, aquela seta que o Satanás ele quer nos parar, quer parar para que a gente não glorifique, né, que a gente sabe, nós como cristãos, que o glória a Deus e aleluia é uma arma no mundo espiritual. E o servo do Senhor também falava que se o Senhor quisesse falar algo sobre nós, o que Ele queria de nós. E o Senhor falava sobre o posicionamento, da gente se posicionar e perseverar na oração, né? Porque se nós não conseguir estar aqui na igreja reunido, nós iremos perder a guerra. Então é importante de estar aqui, apesar de não ser fácil. Por que que não é fácil? Porque Satanás ele não quer que a gente chegue, porque ele sabe o que está por vir, né? E eu pude sentir uma paz, a qual só o Senhor ele nos dá sobre a nação. E eu creio que conforme a nossa perseverança, o Senhor ele nos ouve e mais o Senhor fará. E algo que eu vi como muito importante, né? Como o irmão Edilson falou no começo, para a gente dar o nosso melhor. Não importa como foi o seu dia, o Senhor ele precisa de você aqui. Né? E para a glória de Deus, irmãos, eu cheguei cansada. Só deu tempo de eu chegar em casa, tomar um banho e vir correndo para cá. Por quê? Porque sabemos o compromisso que temos com o Senhor, não com o homem, mas com o Senhor. E quando eu vim, eu estava muito cansada, minhas pernas estavam fadigadas, eu estava fadigada. E para a glória de Deus, o cansaço, né? O Senhor, ele tirou. E eu creio que o Senhor, ele deu uma grande vitória nessa noite, amém? Até aqui. Graças e paz, amados irmãos. Vou relatar algo que aconteceu sobre a minha experiência, mas antes disso, né, vários dias assim eu venho tendo sonhos com a nação brasileira, até mesmo compartilhei com a apóstola antes dela viajar, e hoje não foi diferente, porém hoje o Senhor me cobrou a falar, né? Eu permaneci calado ali por algo que Ele me pediu para que eu ficasse calado. Porém, Ele falava que hoje, né? Não só o que Ele mostrou, mas também como vai acontecer. Ele disse que vai ter que ser exposto de qualquer jeito. E assim que o apóstolo ele ministrou sobre a minha vida, foi em experiência. Ali apareceu um anjo para mim, eu fiz uma pergunta para ele respondia que naquele momento, irmão, aquele anjo ele me levava a ver um local. E esse local eu via muita gente reunida, pessoas grandes, de dizer assim, pessoas que tinham bastante dinheiro. Era como se fosse uma reunião ali de empresários grandes, empresários altos naquele momento. E eu ouvi eles conversarem sobre a nação brasileira. Ele falava assim que tudo que eles tinham, estavam envolvidos naquele projeto,
eles falavam assim que tinha que aumentar, que tinha que... Ali eles tinham que ganhar mais. E eu ficava olhando para eles ali, conversando naquele momento. E na hora, assim, na minha mente, irmãos, eu pensava assim, poxa, a gente já está sofrendo algo. Será que a gente vai sofrer ainda mais com o aumento das coisas? E aquele anjo olhava para mim e ele falava assim, não é isso, você não está entendendo o que eles estão falando, mas você vai começar a entender. Irmão, na hora que ele tocava sobre o meu ouvido, eu ouvi eles falarem que o maior roubo que eles vão fazer sobre a nação brasileira vai ser o golpe do Estado. Eu falava assim, Senhor, isso não pode acontecer. Eles falavam assim, eles já estão preparando. Eles quiseram acusar uma pessoa que eles não conseguiram. Ele falava para mim. E eles não conseguiram provar que esse homem queria fazer isso na nação. Porém, esse homem eu que escolhi para que ele tivesse ao meio, para que essas pessoas não viessem só a temer a mim, mas também que eles viessem ter a certeza que eu sou Deus. E naquele momento ali, né, o Senhor falava para mim bem assim, agora eles vão ter que aguentar o peso da minha mão sobre essa nação, porque o que eles estão fazendo é inaceitável, o Senhor falava. E naquele momento, irmão, a mão do Senhor, ela vinha do céu muito grande, ela cobria a terra. Eu falava, Senhor, a gente vai sofrer também com isso. E o Senhor, ele falava assim, aqueles que são meus estão guardados, aqueles que são meus estou guardando debaixo das minhas mãos, mas aqueles que não estão, esses sim vão sofrer. Ele falava assim, vai chegar um dia que vai vir algo sobre a terra, e quando vir esse algo sobre a terra, aqueles que estão despreparados, esses sim vão sofrer. Porém, esse governo ele não pode reinar mais sobre essa terra. O Senhor falava assim que, porque o mandato está acabando, e eles estão alvoroçados, eles não sabem o que fazer, e eles estão fazendo qualquer coisa para que eles não venham sair do poder. E o Senhor falava assim, porém não foi eles que criaram esse lugar, foi eu. E segundo a minha vontade vai prevalecer aquilo que eu permiti sobre essa nação. E o Senhor falava assim, e assim eu farei no meio de vocês. Irmão, quando ele falava assim, eu farei no meio de vocês, eu via uma luz muito brilhante descendo sobre a nação brasileira. E aquilo explodia no nosso meio. E quando ele falava assim, quando eu via aquele algo explodindo, eu falava para o Senhor, o que foi isso? Ele falava assim, é o poder da minha glória. Enquanto vocês oram, enquanto eles ali estão fazendo essas obras, e vocês estão orando, vocês estão quebrando todo o laço de feitiçaria que eles estão fazendo nesse momento, para que a minha nação brasileira não venha a crescer. E o Senhor falava assim, eu dei um poder a vocês, eu dei algo para que vocês não venham ser vencidos. É a oração. É joelho no chão. E o Senhor falava assim que não era para a gente parar de orar pela essa nação, porque esse governo é o último mandato dele sobre a nação brasileira. O Senhor me falava, irmão, ele falava assim, e a minha nação vai ser liberta. Porém, não deixe a fé de vocês esfriar enquanto a minha nação estiver liberta, porque se prepare para algo que vai acontecer. Amém? Essa foi a minha experiência. Eu vou contar um pouco da minha experiência. Quando, a partir do momento que iniciou a palavra aqui, né, no começo da oração, eu tive uma visão rapidamente e eu via muitas pessoas assim sentadas em círculos com vestes pretas, um capuz cobrindo todo o rosto, e eu não entendi naquele momento, né? E depois eu fui orar ali, orei ao Senhor para que o Senhor viesse me mostrar o que era, o que significava. E depois que o irmão Edilson ele veio orar, né, sobre a minha vida, eu pude sentir o peso da guerra que estava aqui, né? E naquele momento ali que ele orava, eu era revertida pelas armaduras do Senhor, a qual eu fui para a guerra. Eu fui para a guerra, guerreava com muitos demônios, principados muito grandes, né? E teve um momento assim que eu achei que eu não ia aguentar. E naquele momento ali eu fui atingida por eles, porque quando a gente está ali na guerra, eles não estão só ali guerreando, mas eles vêm, eles lançam palavras também para querer paralisar. Eles falam que vão parar a gente, que não é para a gente estar aqui. E falam várias outras coisas feias, né? E ali tinha sido lançada, ali eles lançaram algo sobre mim, e logo depois que apareceu o anjo do Senhor,
e a qual fui levada, né? Fui restaurada ali. E o anjo do Senhor, depois daquele momento, ele falava assim para mim que ele falava assim: agora você vai entender a sua visão, né? E naquele momento eu pude voltar naquela visão qual ele me mostrava e a qual eu via, e ele falava que eram magos, né? E eles estavam todos ali reunidos, ele falava, o anjo falava assim: eles estão reunidos em um propósito, assim como vocês, eles estão reunidos aqui, todo clamor pela nação. E naquele momento que ele falava aquilo, eu via o espírito deles, algo bem negro, sair deles, e de todas as partes vinham para cá, né? Para cá, assim, para cá, para cima, e começavam a sobrevoar aqui por cima. E naquele momento, o anjo mandava observar aqui a roda, e quando o apóstolo falava assim, que a cada glória iria sair espada, né? De cada glória, eu via aquelas espadas saindo do glória dos irmãos, via atingindo, né? A sombra, o espírito desses magos, e atingia, e eu via que eles eram muito resistentes para cair, muito, muito, mas a cada glória ia atingindo, e assim a guerra era imensa, né? E eu pude ver isso, e o anjo falava assim, para você ver como a importância de dar glória, né? E de estar aqui, na posição para guerrear contra o mal. E eu falava, amém, né? E depois dali, eu era levada, irmãos, até eu podia ver a nação, e eu via toda essa guerra lá de cima, né? E o anjo me falava que eles não param, eles não vão parar de trabalhar para destruir a nação. É o pensamento deles. E o anjo falava, eles querem adiantar a volta do anticristo. É o que está na mente deles. O anjo me falava. Mas só o Pai sabe a hora e o momento de tudo isso. E eu via, o anjo me mostrava os planos deles. E os planos deles, irmão, era trazer uma grande... era como se fosse assim, irmãos, algo sobrenatural sobre a terra, como se fosse uma devastação. E o anjo falava assim que eles queriam exterminar todos, como se acontecesse uma perseguição muito grande pela nação, sabe? E eles estavam lutando através da política, o anjo me falava, através da política, e através deles, e o anjo me mostrava as pessoas que estão lá na política, que estão se entregando de corpo e alma para as trevas. E uma delas que eu via, que era o pior ali, era o Alexandre de Moraes. E eu via algo tão grande naquele homem, algo do mal, que teve uma hora assim que eu via que ele não suportava tudo aquilo que ia acontecer com ele, e eu vi ele correndo, e eu vi ele caindo num grande abismo. E o anjo me falava que das mãos do Senhor ele não vai escapar. E o anjo me falava que essa nação é do Senhor, e enquanto tiver orando, buscando, porque muitos desacreditaram que o Senhor ainda vai fazer algo pelo Brasil, mas enquanto tiver orando, buscando, orando pela nação, e por muito o Senhor ainda quer salvar, o Senhor, assim, ele vai cumprir o que ele prometeu. E foi essa a minha experiência, amém? Glória a Deus, só experiência forte, né, irmãos? Mais alguém quer contar alguma experiência aí? Mais alguém? A irmã Luciélia. Graça e paz, igreja, amém. Quando o Ed vinha orar em mim, ele me dava o comando para eu ir para a guerra. E o Senhor me revestia com as minhas armaduras. E era uma armadura muito diferente. Era uma espada pesada que eu voltei a chegar... a marca da espada ficou na minha mão. E eu começava a guerrear com vários demônios. Quando eu conseguia matar um monte, vinha mais ainda. E eu ficava olhando assim, eu falei, não vai acabar não. E vinha mais ainda. E eu voltava em experiência de novo. E quando eu voltava, o Senhor falava para mim, ainda não acabou. Eu falava, tem mais. E ele me levava na sala de armadura e ele mexia de novo. E o Senhor falava, se lembra do principado de ontem que fugiu? Aí eu falava assim, Senhor, ele falava, você vai guerrear com ele. E o Senhor me dava
uma flecha e eu começava a guerrear com esse principado. E a unha dele era muito grande e estava com uma capa preta. E eu começava a guerrear. E quando ele tentava fugir de novo, conseguia matar ele. E eu voltava de novo. E o Senhor falava: filha, ainda não acabou. Você vai ter que guerrear agora pela nação brasileira. E o Senhor me levava para guerrear nos 26 estados e mais o Distrito Federal. E quando eu chegava para guerrear no Distrito Federal, era muita guerra. Só na frente tinha várias obras de macumbaria, era muita obra de macumbaria. E era muitos demônios que estavam na frente lá, e quando eu conseguia matar todos, o Senhor me mostrava a bandeira do Brasil, um mapa do Brasil, e o Senhor me mostrava que tinha umas partes que estavam preta e outras que estavam de uma cor diferente. E o Senhor falava: filha, essas partes que estão com cor diferente é que já está começando a perceber que o governo está fazendo. E eles estão começando a descobrir a verdade. E o Senhor falava que muitos estão descobrindo e estão percebendo o que aconteceu no dia da votação que teve. E o Senhor falava para mim que a verdade toda vai ser revelada. E Ele vai mostrar nesse Brasil que Ele é Deus de todas as coisas. E o Senhor me falava: filha, a guerra não acabou, mas a vitória é nossa. E essa é a minha experiência. Irmãos, hoje, mais uma vez, o Senhor ele nos deu vitória, a glória de Deus. Na hora que o irmão Edilson veio orar em mim, irmão, tinha algo muito forte da parte de Deus, a presença do Espírito Santo neste lugar. Veio assim sobre mim, um vento assim, irmão, muito leve, que era como se eu quisesse voar, sabe, de tanta alegria. E aquilo, eu comecei a me envolver naquele momento ali, na presença do Espírito Santo. E nesse momento, irmãos, desceu o anjo, e eu fiz a pergunta para ele. Eu perguntei se ele cria, que o Senhor, ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele respondeu que sim, irmãos. E naquele momento, irmãos, a minha visão, ela se abriu. E eu vi assim, irmão, muito... Era tipo aqueles camburão que tem aqui na igreja. Eu via nas ruas da cidade. Eu não sei aonde era essa rua. Eu via e o anjo pedia para eu olhar para dentro. E quando eu olhava, irmão, eu via a foto do Jair Bolsonaro. Eu via a foto da esposa dele. E eu via assim algo assim, muitas oferendas dentro daquele camburão. E naquele momento, irmão, que eu começava a ver aquilo, eu entrei na guerra contra um principado. E eu fui para a guerra, guerreei, pela vida deles. E nesse momento, irmão, que eu saio dessa visão, eu vou para outro local. E nesse local, irmão, eu via muitas bandeiras de vários países. E eu via, irmão, muito cavalos. E eu ficava olhando para aquela cena. E eu olhava e eu perguntava para o Senhor: o que é isso? E eu começava a entrar novamente na guerra, irmãos. E eu entrava num quarto onde eu tinha muita teia de aranha, irmãos. E eu conseguia, era como se meu corpo... eu estava sobrevoando e eu conseguia tirar aquelas telhas de aranha daquele lugar. E naquele momento, irmão, eu comecei a travar uma guerra de novo, vários demônios. E, irmão, eu louvo a Deus que foi pela primeira vez que eu não senti medo, Eu fui para a guerra e na minha mente, naquela hora, eu cria que os anjos do Senhor estavam comigo, que eu vinha orando sobre isso, irmão, para o Senhor tirar o medo de mim, porque eu tinha medo de ir para a guerra, porque o reino espiritual, irmão, é só você vendo mesmo, é coisa assim de dar medo, irmão. Mas eu coloquei na minha mente que o Senhor, Ele é comigo e que eu tenho que guerrear pela igreja, que eu não tenho que ter medo. E eu fui para a guerra, irmão, e eu lutei com vários demônios. Irmão, coisa assim, do outro mundo que a gente nunca viu, irmão. Esses demônios que agem, irmão, em favor da igreja, para derrubar a igreja, para derrubar o irmão. E hoje eu fui para a guerra mesmo, e naquele momento eu criei, irmão, nós temos que crer, e orar pelo ex-presidente, pelo Jair Bolsonaro com a sua família, porque eles são da direita, eles defendem o cristianismo, e eu creio que o Senhor, Ele deu vitória, em nome de Jesus. Amém. E aí, querido, não se esqueça, deixa seu like, compartilha, comenta, se inscreve, é importante pra gente. Um forte abraço, Deus te abençoe e até um próximo vídeo.